Este desafio que o Miguel lançou pode ser visto de duas formas. Eu vou começar pela mais atual, que é o despacho que a Sra. Ministra da Saúde publicou ontem, dia 13, sobre a questão da ativação máxima dos planos de contingência nos hospitais, que significa, para quem não estiver, enfim, familiarizado com esta linguagem, significa começar a direcionar médicos e outros profissionais de outros serviços para apoiarem aquelas áreas mais necessitadas, nomeadamente os internamentos com doentes Covid e os cuidados intensivos, e, por outro lado, significa adiar atividade programada não urgente, como, por exemplo, cirurgias, alguns exames complementares de diagnóstica e terapêutica e, naturalmente, também consultas. Esta iniciativa da Sra. Ministra é uma iniciativa que, de qualquer forma, ia acontecer nos hospitais, em cada hospital, no seu tempo certo, consoante as necessidades que existissem, mas é uma iniciativa que a mim me deixa uma grande preocupação. E deixa uma grande preocupação porquê? Porque os nossos doentes ditos não Covid vão ficar para trás. E a nossa Ministra, ao fazer isto, devia ter apresentado uma alternativa. E nós perguntamos, existem alternativas no sistema de saúde? Claro que existem alternativas no sistema de saúde. Eu hoje tive o cuidado de tentar saber os números relativamente àquilo que é o setor social e privado dentro do nosso país, porque neste momento nós temos que ver o Serviço Nacional de Saúde como um sistema de saúde em que o mais importante é dar uma resposta aos portugueses, é salvar vidas, é evitar que as pessoas tenham morbilidade e, acima de tudo, que não morram na sequência desta situação. E eu lembro, a propósito, que a mortalidade em excesso, quando comparamos o ano 2020 com 2019, não está apenas centrada nos doentes Covid, também está centrada nos chamados doentes não Covid, ou seja, lateralmente, devido à pressão que existe nos hospitais, que existe no sistema de saúde, pessoas com outras doenças que normalmente poderiam ter o tratamento correto, mais atempado, acabam por ficar para trás e algumas, infelizmente, acabam por morrer. Mas dizia-vos eu que é importante nós termos ideia que no setor privado, por exemplo, nos 5 grandes grupos hospitalares, existem 150 salas de bloco operatório, existem quase 400 camas de cuidados intensivos e cuidados intermédios e existem quase 13 mil camas de internamento, para além das questões relacionadas com o capital humano, nomeadamente médicos e enfermeiros, que naturalmente não têm a mesma dimensão do que existe no Serviço Nacional de Saúde, nem estas camas que eu disse têm essa dimensão, mas é um acrescento que nós podemos ter no caso de termos necessidade de dar continuidade de trabalho, de cuidados aos nossos doentes, para eles de facto não ficarem para trás. Indo de encontro e a partir daqui, partindo de 2 princípios que hoje provavelmente vão acabar por ser falados mais tarde ou mais cedo, que tem a ver com o estado da pandemia atual. O estado da pandemia atual tem várias explicações, certamente. Eu não vou falar agora delas. Eu acho que há 3 situações que deram um contributo importante para a situação que estamos a viver neste momento, não apenas em Portugal, mas também noutros países europeus. E, aliás, notam-se as diferenças que estão a acontecer exatamente por esses 3 fatores, que poderemos falar mais à frente, e deixo aqui já esta dica para depois falarmos nisso. Mas a verdade é que esta pandemia traz-nos, de facto, desafios naquilo que é a transformação do Serviço Nacional de Saúde, naquilo que é fundamental nós fazermos no Serviço Nacional de Saúde para tornarmos o serviço, de facto, mais robusto, com mais capacidade de resposta, capaz de responder a desafios semelhantes a este, mas, sobretudo, capaz de responder àquilo que são os desafios que nós temos no dia-a-dia, como seja os nossos doentes que precisam de consultas a nível hospitalar, precisam de ser operados, precisam de fazer exames, para não ultrapassarem aquilo que vulgarmente se chama os chamados tempos máximos de resposta garantidos. E este desafio coloca-se a vários níveis, obviamente. Um deles é o investimento. Nós passamos a vida a falar no investimento, às vezes até parece um bocado, enfim, parece que não temos mais nada para dizer, mas a verdade é que para se fazer algumas reformas é preciso ter mais dinheiro. E apesar de ter havido mais algum investimento, sobretudo agora durante o ano 2020, e também fruto da própria pandemia,
não chega, porque nós precisamos de fazer várias transformações dentro do Serviço Nacional de Saúde. E a primeira grande transformação que precisamos de fazer é conseguir contratar as pessoas que precisamos no Serviço Nacional de Saúde. A nossa política de contratação não está, de facto, a funcionar. Não está a funcionar porque muitos profissionais, e nomeadamente os médicos, acabam por nem sequer ocupar os lugares todos que são colocados a concurso, seja para várias especialidades hospitalares, seja para a própria medicina geral e familiar e até na saúde pública. E isto coloca-nos aqui, de facto, um problema que é, neste momento, na minha opinião, o problema mais grave que nós temos dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é termos, de facto, falta de profissionais, como, de resto, o próprio Governo e a Ministra da Saúde já o reconheceram. O que é que nós temos que fazer? Temos que mudar a política de contratação, temos que começar a valorizar aquilo que é o trabalho dos profissionais de saúde, temos que apostar naquilo que são as carreiras dos profissionais, nomeadamente, no caso concreto dos médicos que eu represento, temos que apostar na carreira médica, temos que dar outras condições de trabalho aos profissionais e, sobretudo, e aproveito o facto de estar aqui também o Manuel Pizarro, nós estamos, de facto, inseridos num contexto europeu em que há liberdade de circulação das pessoas, em que as novas gerações, que são a geração da internet, das viagens low cost, enfim, do inglês e por aí fora, tanto trabalham aqui no Porto, como trabalham em Londres ou em Bruxelas ou outro sítio qualquer, e, portanto, nós temos aqui o problema da concorrência. E enquanto nós não nos mentalizarmos que a concorrência de facto existe, e não é só para os médicos, eu vou tender a falar sempre mais dos médicos, mas a concorrência existe para os profissionais de saúde de uma forma geral, existe para os arquitetos, existe para os engenheiros, existe para o pessoal ligado às novas tecnologias, e se nós não tivermos capacidade para reter os nossos melhores valores e os valores que nós precisamos em Portugal. E neste caso concreto, na área da saúde, precisamos de mais médicos, mais enfermeiros e outros profissionais, é evidente que nós não vamos conseguir dar a volta à situação de fragilidade que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem. E este, para mim, é um dos aspectos capitais que merece discussão, que merece, de facto, que se faça aqui uma transformação na forma como se fazem as contratações públicas, mas também na forma como nós conseguimos atrair os profissionais para eles ficarem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Depois existem, de facto, outras questões, que são as questões já mais estruturais, embora esta, para mim, a valorização das pessoas é prioritário, o país precisa destas pessoas, sobretudo destas pessoas com mais capacidade de inovação, para podermos chegar cada vez mais além e termos mais capacidade de resposta, mas nós temos reformas estruturais importantes para fazer, que têm sido faladas durante muitos anos, mas que infelizmente nunca se conseguem concretizar. Nós conseguimos concretizar uma reforma há uns anos atrás, aliás, o Dr. Manuel Pizarro participou numa fase mais avançada nessa reforma, que foi a reforma dos cuidados de saúde primários, nomeadamente com as unidades de saúde familiares, etc., mas depois aquilo ficou um bocadinho parado e em termos daquilo que é a reforma hospitalar, que é preciso fazer também, acabou por não se fazer nada de especial. Em termos práticos, os nossos hospitais, ou uma parte dos nossos hospitais, continua a funcionar como funcionava há 50 anos atrás. Há algumas exceções, existem hospitais que já centram a sua atividade nos doentes. Ou seja, o hospital organiza-se em função das necessidades do doente. Um bom exemplo é o IPO do Porto. O IPO do Porto está organizado desta forma. Mas a maioria dos hospitais não estão organizados assim e, portanto, nós precisamos de fazer uma reforma hospitalar. E esta reforma hospitalar, tal como a continuidade da reforma a nível dos cuidados de saúde primários, significa que é fundamental que quer os hospitais, quer os chamados ACES, os chamados agrupamentos de centros de saúde, tenham que ter mais autonomia e flexibilidade na gestão. E esta questão é tão importante e tem um exemplo muito recente, que é a pandemia. A primeira fase da pandemia, esta segunda fase também vai acabar por ser assim, mas já bem um bocadinho mais tarde, porque nós já devemos ter dado mais autonomia aos hospitais há um mês atrás, para eles poderem começar a reforçar a sua própria capacidade de resposta. Porque a verdade é que os hospitais, isoladamente, tendo autonomia, tendo flexibilidade de gestão, obviamente tendo orçamentos reais e não orçamentos que não são reais, que são suborçamentados, não é? Portanto, não têm, de facto, dinheiro suficiente para, por exemplo, pagar os medicamentos às empresas, à indústria farmacêutica, até ao fim do ano. Mas tendo orçamentos reais e, obviamente, sendo os responsáveis pelos hospitais e pelos ACES responsabilizados pela gestão do orçamento, é muito mais fácil
um hospital ou um ACES conseguir dar uma resposta mais rápida, mais eficaz a uma determinada situação do que o próprio Ministério da Saúde, que depois está condicionado também, se calhar, pelo Ministério das Finanças. Enfim, que existem vários condicionamentos que levam a que a situação muitas vezes se arraste e às vezes para contratar um assistente operacional, um enfermeiro ou até um médico, são precisos vários meses e nós não podemos ter um sistema com esta flexibilidade no momento em que nós estamos a competir a nível europeu, no momento em que a sociedade está a evoluir como um todo e que precisa de cada vez de respostas de facto mais rápidas. Miguel, quando chegar o meu tempo, diga-me para me falar. Não, força, eu estou aqui a controlar. Depois, dentro dos hospitais, há uma área que vale a pena também ser debatida, e nós podemos também falar disso hoje, se houver tempo para isso, que é a questão que tem a ver com o serviço de urgência. É um dos grandes problemas que nós temos no nosso país. É centrarmos muito as necessidades dos nossos cidadãos naquilo que é a resposta dos serviços de urgência. E nós temos, de facto, que fazer uma reforma importante nos serviços de urgência a vários níveis, que implica, obviamente, mexer um pouco com tudo. Implica mexer com os próprios hospitais, com a forma como os hospitais funcionam, implica reforçar os cuidados de saúde primários, implica apostarmos mais profundamente naquilo que são os dois grandes pilares de qualquer sistema de saúde, e os dois grandes pilares de qualquer sistema de saúde são, por um lado, a prevenção e, por outro lado, a literacia, ou seja, é nós termos uma população de facto informada, uma população que sabe como é que deve utilizar os serviços de saúde, uma população que consegue distinguir, enfim, de uma forma geral, aquilo que são situações agudas urgentes de situações agudas não urgentes e, portanto, sabendo com isto recorrer a um serviço de urgência quando é necessário e quando não é necessário recorrer aos cuidados de saúde primários, mas isto implica uma grande educação da população, implica uma forte aposta na literacia e esta aposta tem que ser, de facto, ganha e tem que ser uma das grandes prioridades que o nosso serviço de saúde vai ter que ter, porque com isto nós podemos mudar a forma como as pessoas utilizam o serviço de saúde, podemos ser mais eficazes naquilo que é a utilização do serviço de saúde e, acima de tudo, podemos melhorar a qualidade dos cuidados de saúde que prestamos aos nossos doentes e podemos prestar seguramente também em melhores condições. Há muitas coisas que de facto precisam de mudar e que nós precisamos de integrar dentro do Serviço Nacional de Saúde e dentro até, se quisermos, do próprio sistema de saúde. E o próprio sistema de saúde em si mesmo também é um desafio. Ou seja, nós temos que ser suficientemente honestos e não termos estigmas relativamente a isso, que tendo um Serviço Nacional de Saúde forte, um Serviço Nacional de Saúde que protege a saúde dos cidadãos, que é um direito constitucional de todos os portugueses, não temos que ter qualquer dificuldade em utilizar aquilo que é o serviço complementar privado ou do setor social, quando existem estas necessidades. E estas necessidades vão existir sempre. Não há nenhum serviço público do mundo que dê uma capacidade de resposta de 100%. Eventualmente nos países nórdicos, mas deve ser a única exceção a ser assim. Porque é muito difícil para o Estado conseguir ter um serviço de saúde que permanentemente dê resposta a toda a população. E por isso é que existe o setor privado e bem, e existe o setor social em Portugal e bem. E mais, nós em Portugal temos uma organização no serviço de saúde que é exemplar em termos daquilo que é a proximidade dos cidadãos. Não só através das misericórdias, não só através dos cuidados de saúde primários do SNS, mas também através das chamadas farmácias de ambulatório que estão em praticamente todas as aldeias do país. E, portanto, este sistema, de uma forma global, tem que ser usado para darmos a melhor resposta possível aos portugueses. Finalmente, nesta primeira fase, porque sei que já devo ter chegado perto dos 15 minutos, nós temos agora um grande desafio pela frente. E é um desafio que, infelizmente, não foi aproveitado, que é a chamada transformação digital. Toda a gente fala de transformação digital. Toda a gente fala das potencialidades, por exemplo, da medicina à distância. Toda a gente diz que é essencial nós podermos fazer mais hospitalização domiciliária. E é muito importante para os doentes. Que nós podemos tratar e acompanhar alguns doentes com doenças crónicas
à distância, sem o doente ter o desconforto de ter que se deslocar ao hospital, de ter que, enfim, gastar dinheiro com isso. E, para além disso, existem muitos doentes que têm mesmo dificuldade em se deslocar e que precisam até de vir de ambulância, enfim, ou terem outro tipo de apoios. Mas a verdade é que a medicina à distância, ou se quisermos, a telemedicina, é uma área relativamente nova para nós, já existe bem desenvolvida em alguns países, mas para nós fazermos medicina à distância precisamos ter equipamentos, precisamos ter condições para isso. Não para todos os doentes, porque a relação entre o médico e o doente é sagrada, é um dos principais motivos de resistência àquilo que é a desumanização da sociedade, e isto é uma situação preocupante. Não se esqueçam que é frequente nós, neste momento, por exemplo, irmos de carro na autoestrada e vemos um carro assim andar um bocadinho menos a direito e percebemos que a pessoa vai mandar mensagens no telemóvel, ou então vamos ali a um restaurante e as pessoas estão na mesma mesa a comunicar umas com as outras com o telemóvel, através das mensagens nos Facebooks e companhias. E, portanto, esta humanização, que é muito característica do ser humano, tem como último reduto a relação médico-doente. Isto próprio dizia o Papa Francisco ainda há pouco tempo. E, portanto, a relação médico-doente é para manter, é para reforçar, mas nós temos que aproveitar as potencialidades daquilo que podemos fazer à distância, porque isso tem uma mais-valia muito grande para os nossos doentes. E, para isso, é preciso desenvolver esta medicina à distância, é preciso ter os equipamentos adequados para isso. Ora, isto implica investimento. Mais uma vez estamos a falar de investimento. Porque não é fazer telefonemas. Os telefonemas, ou seja, comunicar com uma pessoa sem estarmos a ver a pessoa, sem a pessoa saber que está a falar com o seu médico, sem o médico ter a certeza que está a falar com o seu doente, ou seja, sem qualquer imagem, hoje em dia não faz sentido nenhum. É uma forma, enfim, que nós utilizamos durante o mês de março e abril. Alguns médicos, alguns enfermeiros fizeram isso porque foi numa situação de emergência e isso está justificado, mas para nós fazermos, de facto, com solidez, esta medicina à distância, no âmbito de uma transformação digital maior, em que podemos monitorizar algumas doenças crónicas através de aplicações específicas, em que podemos dar um passo em frente naquilo que é a qualidade do que fazemos aos nossos doentes em casa, mesmo na chamada hospitalização domiciliária, nós temos que investir. E, infelizmente, no Orçamento de Estado para 2021, apesar de tudo isto que nós falamos, a transformação digital, naquilo que diz respeito à saúde, não está contemplada da forma que devia estar contemplada. Porque investir nos cuidados de saúde primários nesta área, investir nos hospitais nesta área, implica, de facto, gastar algum dinheiro. Implica novos equipamentos, implica novas estruturas, implica também fazer uma formação maior junto das pessoas, junto dos cidadãos e, obviamente, também junto dos profissionais, embora os profissionais estejam mais habituados, e isso, infelizmente, não está previsto e, portanto, corremos o risco de estar aqui a perder uma grande oportunidade de transformação. Ou seja, temos um desafio e penso que este desafio, nos próximos meses, vai ficar outra vez pelos telefonemas, infelizmente, e os telefonemas não garantem segurança, não garantem confidencialidade dos dados, não garantem sequer que a pessoa sabe que está a falar com aquela pessoa que está do outro lado e vice-versa. Muito obrigado pela vossa atenção e fico disponível depois para o debate. Obrigado. Muito bem.